O que é luxúria? Já adianto que não tem nada a ver com luxo de ostentar bens materiais. E caso você seja mais para dentro do assunto, também já adianto que luxúria não se resume apenas à tentação sexual. Mas então, o que realmente seria esse pecado que está impregnado no nosso cotidiano? Para começar, eu peço que vocês não levem o termo sete pecados capitais ao pé da letra. Quem dera tivéssemos apenas sete pecados para enfrentar. Temos centenas. E além desse termo não estar na Bíblia, ele serve apenas como base para termos a raiz de tantos outros pecados. Ou seja, uma pessoa invejosa não tem apenas o pecado da inveja. Na verdade, pode ter iniciado até com uma ira, que ao mesmo tempo desencadeou ganância e assim por diante, juntando tudo e a pessoa sentiu inveja. Mas não vamos ficar apenas nas minhas palavras. Vamos até a carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 14 ao 15. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Veja como nenhum pecado é cometido de forma isolada. Percebe a progressão? No começo, a pessoa é tentada pela própria cobiça, então é arrastada por ela, até que por fim resulta na própria morte. E com a luxúria não é diferente. Ela tem um começo. Nós adotamos ela como um pecado de estimação. Criamos uma certa proteção em torno dela. Afinal, ela mexe justamente no nosso senso de validação. Estamos constantemente buscando validação de alguém. E querer ser validado não tem problema, pelo menos até certo ponto. Vamos pegar um hábito tão antigo que nem lembramos quando que ele começou. Você está numa discussão com alguém e quando percebe o foco daquela discussão deixou de ser resolver as divergências e se tornou um desejo irracional de você querer estar certo, você provar seu ponto, você satisfazer o próprio ego. Mas desde quando provar que está certo resolve a discussão? Então, a partir desse momento, vemos como a luxúria se infiltra sorrateiramente na nossa vida. Ela vai desviando os nossos valores e aquele coração que no início queria apenas compreensão passa a ansiar por exaltação. Querer estar sempre certo também é luxúria. Na verdade, a luxúria começou a demonstrar seu início nesse exato momento, no desejo de querer estar sempre certo. E a gente só vai tolerando cada vez mais esse tipo de comportamento, porque no começo é só a necessidade de aprovação, depois vira comparação, depois vira competição, até que por fim vira usar o outro para alimentar o próprio ego. Não começa no corpo, começa no coração que quer ser confirmado a qualquer custo. Mas por que a nossa luxúria não se limita só até aí? E a resposta é bem simples. É porque o ser humano raramente se contenta. Estamos sempre procurando mais e mais. E como eu disse anteriormente, é uma progressão. Então o pecadinho inicial não causa a mesma sensação de validação que antes. A necessidade cresce e o vazio aumenta. Ou seja, agora precisa ir para o próximo nível. E qual seria a atitude que traria maior quantidade de validação possível? Ser desejado. Porque no desejo do outro, você se sente poderoso, você se sente escolhido e você se sente validado. E é a partir desse ponto que a luxúria vira o que nós já conhecemos. Então aquilo que antes parecia tão inofensivo, que era apenas querer estar certo, querer provar o próprio ponto, querer ter um coração que fosse entendido, começa a caminhar para se aproximar mais ainda de outro nível de massagem no próprio ego. Então, ninguém do dia para a noite começou a se sentir tentado sexualmente. Na verdade, isso começou muito antes. Talvez até quando você era apenas uma criança, querendo disputar um brinquedo, porque o seu brinquedo era pior do que o da outra pessoa, e você começava a cobiçar o da outra. Você queria que ela cedesse aquele brinquedo para você, você queria que outra pessoa cedesse uma discussão, cedesse um momento para você. E essas coisas vão se aglomerando, vão sendo montadas tijolo por tijolo,
até que chega um momento que a validação mais alta que você pode atingir é a pessoa ceder o corpo para você e você, consequentemente, ceder o seu para outra pessoa. Afinal, seu ego precisa de mais validação. Porque a luxúria nunca foi o desejo insaciável por sexo, e sim apenas o desejo insaciável de aquietar a própria alma, de aquietar o próprio coração. Ou seja, o desejo da carne não começou no sexo, não começou no ato sexual. Na verdade, terminou nele. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 25, Paulo vai dizer o seguinte: por isso Deus os entregou às paixões de seus corações, à impureza, para desonrarem seus corpos entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Essa é uma passagem bem famosa até, mas com certeza o que mais pega é esse incômodo que sentimos ao ler e ouvir e pensar que Deus abandonou, porque a gente espera que o castigo de Deus seja um raio caindo na cabeça. Porém, constrange quando o castigo é literalmente apenas ele tirar o pé do freio. É quando Deus deixa o coração seguir exatamente aquilo que ele insiste em desejar, como um filho que insiste em pôr o dedo na tomada e o pai alerta: afasta dali 1000 vezes, repreende, explica, e mesmo assim o filho vai. Ele não deixou de amar o filho, mas parou de intervir. O assustador não é a repreensão de um pai, e sim a ausência dela. O momento da mudança inicia justamente quando paramos de justificar o impulso e começamos a perguntar o que realmente estamos tentando preencher. Porque talvez não seja prazer, talvez seja vazio. E o vazio não se resolve com pressa, se resolve com presença. Presença do Senhor, presença de Deus. Paciência para esperar. Esperar a pessoa que te faça amar Deus mais ainda. E esperar se tornar a pessoa capaz de fazer alguém amar Deus através da sua vida também. Enquanto corremos atrás de migalhas de validação, esquecemos que já somos profundamente amados. Antes de qualquer desejo, antes de qualquer queda, antes de qualquer erro, o amor já tinha nos escolhido. O amor já tinha nos visto. E no fim, é isso que muda tudo. Eu vou ficando por aqui. E o último recado que eu tenho para vocês é que não somos pessoas tentando ser amadas. Somos apenas pessoas que esqueceram. Esqueceram que o amor nos amou.